Exibida neste último final de semana no Teatro Carlos Gomes. Em ação, o plantão de notícias do Departamento de Radiojornalismo. Estamos aqui recebendo a visita do estúdio da Fraternidade FM 87,9 de São Simão, nesta manhã de quarta-feira, ressaca de Natal, 26 de dezembro do ano de 2012, a visita do ator simonense, profissional agora, de 29 anos de idade, Lucas Limberti, que vai conversar conosco, ele vai falar sobre a peça Tributo a John Lennon, Casa das Máquinas, fez sucesso no Carlos Gomes neste último final de semana. Jornalismo de verdade. Recebendo a visita do Lucas Limberti, que vai falar pra gente sobre a peça. Lucas, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. A partir de agora, as portas da Fraternidade FM sempre estarão abertas para você. Sinta-se como se você estivesse em sua casa. Agradecemos de antemão já por ter aceitado o nosso convite. Você está com uma agenda aí, numa correria tremenda. O espetáculo fez sucesso nesse último final de semana no Teatro Carlos Gomes. Ninguém é melhor do que você, que foi o destaque, porque você, sendo de São Simão, compondo o elenco, chamou muita atenção para o orgulho dos seus conterrâneos. Lucas, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, bem perto do microfone. Bom dia, Lucas. Bom dia, André, bom dia, ouvintes da Rádio Fraternidade. É um prazer estar aqui, batendo esse papo com vocês sobre esse momento tão importante que foi o espetáculo e bem perto do microfone. E a publicação do livro também, A Ventania do Infinito, aqui em São Simão. Nós vamos falar sobre isso. Lucas, Casa das Máquinas, o que vem a ser, que é para o ouvinte entender bem. A Cidade das Máquinas. A Cidade das Máquinas. Um tributo a John Lennon. É uma peça escrita por Pedro Tudek, que vai contar como pano de fundo a época do assassinato do John Lennon, com dois personagens, um pintor e um poeta, que dividem um apartamento e vivem os problemas de se sobreviver de arte. Então eles precisam, o poeta quer publicar o seu livro, o pintor está tentando vender os seus quadros, mas também precisam pagar o aluguel, e é um grande problema sempre viver de arte, né? O assassinato do John Lennon aconteceu no ano de 1980, eu me lembro muito bem, eu tinha 18 anos de idade e sacudiu o mundo. Como é que foi a inspiração para a criação dessa peça, Lucas? Como é que começou tudo isso? Como que nasceu? Essa peça já está há alguns anos rodando, já participou de festivais, já esteve em cartaz em São Paulo, e eu estou agora entrando no lugar de um outro ator, e nós estamos como se fosse um recomeço, Nós estamos fazendo também uma homenagem ao diretor que faleceu há pouco tempo, Sérgio Bambassi, e que teve uma participação muito importante na construção da peça aí, E ela se estrutura de maneira que nós temos esses dois personagens, o poeta e o pintor, e entre as cenas do apartamento que eles dividem, nós temos outros personagens que representam as principais mazelas da sociedade. Então você tem dois operários, você tem um vendedor que é gago, você tem dois playboys dirigindo carros alcoolizados, você tem a polícia oferecendo suborno. Então assim, você tem uma crítica às grandes mazelas da sociedade contemporânea, com um pano de fundo da época da morte. As coisas que acontecem no dia a dia, no caso. E a peça está em turnê, então, evidentemente. Teve o espetáculo agora nesse último final de semana, no domingo aconteceu a peça no Teatro Carlos Gomes, e agora seguindo a turnê, vai passar por outras cidades da região. Como é que está a turnê, como é que está o esquema, como é que está a agenda? Então, nós estamos, na verdade, com uma negociação, A ideia foi estrear em São Simão, trazer essa peça para o Teatro Carlos Gomes, que está revitalizado, foi restaurado. Então é um teatro charmoso, um teatro com estilo francês, E que ele tem a cara da peça. E também por uma questão afetiva da cidade, minha família, todo mundo é daqui, e eu quis trazer esse espetáculo, para minha estreia nesse espetáculo, para São Simão, para esse teatro, Então daqui para frente nós estamos já com uma agenda. Nós vamos para o Festival de Curitiba, que é um dos maiores, o Fringe 2013, a peça já está inscrita, que é um dos maiores festivais de teatro do Brasil. E depois do Festival de Curitiba, nós vamos entrar em cartaz em São Paulo, e estamos negociando aí num teatro. Mas a ideia é que seja um teatro legal, um teatro bacana para todo ir. E estamos abertos aí para negociação, rodar as cidades do interior. Claro, como toda companhia, como toda emissora de rádio, todo veículo de comunicação, e também até os atletas também, que nos enchem de orgulho quando ganham medalhas em Olimpíadas. Não são muitas, mas ganham. Todo mundo precisa de patrocínio, e também a peça também precisa. Então, quando o Lucas diz, estamos abertos a negociações, os grandes patrocinadores também podem ficar à vontade também. Você pode deixar, inclusive, também, viu, Lucas, telefone, se houver necessidade,
no ar aí para quem estiver interessado em patrocinar a peça e tudo mais, que tem tudo para dar certo. Eu me lembro inclusive também que sobre uma das visitas, me lembro de uma das visitas do pessoal da terceira idade, da melhor idade, que formaram um grupo teatral e foram lá para Curitiba. E foram muito bem recebidos lá, exatamente onde vocês irão. E a gente sabe de informações de Ponte Limpa que o paranaense prima muito pela cultura, pela dramaturgia. O paranaense, ele gosta muito de teatro e vocês com certeza serão bem recebidos lá em Curitiba. A nossa ideia é montar um planejamento para 2013 bem interessante. Então assim, estrear em São Simão, estrear, né, num lugar com carinho de todo mundo, com os familiares, os parentes, os amigos, no teatro que tem o SOS Cultura que revitalizou, então essa parceria com os amigos do teatro. Então quer dizer, é um lugar especial para a gente. E daqui para frente é rumar para o sucesso, rumar para que dá tudo certo. Quem se dedica tudo consegue, é uma questão de tempo, o sucesso virá com certeza. Quantos profissionais trabalham na peça? O elenco é composto por quantas pessoas, Lucas? Nós somos em cena 2 atores que estão em cena a peça inteira, a gente se troca, né? São 12 personagens que a gente interpreta, fora os 2 principais, e mais o sonoplasta e o iluminador. O outro ator é o Rony de Oliveira, o iluminador é o Wesley Cunha, e o sonoplasta, o Gilson Basílio. É bom a gente dizer também o seguinte, tudo é importante, porque ainda ontem eu conversava com o Lucas, me encontrei com ele ali na lanchonete Café Eliezer, ali que foi quando surgiu o convite. Eu estava procurando o Lucas, eu sabia da peça, eu não pude comparecer porque eu estava com a minha agenda repleta de compromissos. No final de ano a gente tem que visitar os clientes, querem colocar mensagem de Natal, de Ano Novo na rádio, então tem clientes que não conseguem te receber durante o dia no seu estabelecimento ou em qualquer lugar, só à noite. Então eu estava numa situação no domingo que estava com um cara de segunda-feira brava para mim, eu não pude ir na peça, mas eu sabia da peça, que eu já tinha visto cartazes de carro de rua, unidade de maior propaganda de rua, anunciando, inclusive foi feito por você mesmo, o texto da gravação que eu percebi. Mas ontem eu me encontrei com o Lucas da lanchonete Café Eliezer e fiz o convite, porque eu ia tentar localizá-lo de qualquer maneira. E no bate-papo com o Lucas me revelou uma coisa que eu não sabia. O Lucas participou, fez parte do elenco e ajudou de uma certa forma na produção do filme Bicho de 7 Cabeças, com o ator Rodrigo Santoro. Eu assisti o filme, Rodrigo Santoro, Otton Bastos, que fazia o papel do pai dele, Cássia Kiss também estava, Cássia Kiss fazia a mãe dele. Rodrigo Santoro mostra a realidade desses adolescentes rebeldes que se perdem com drogas e tudo. Lucas, você participou de uma certa forma, diretamente e indiretamente desse filme? O que você fez mesmo? Foi, na verdade, uma experiência muito bacana, né? Até a convite do pessoal da Gulani, né? Fabiano Gulani. Tem que trazer o Fabiano aqui na rádio, porque ele sumiu, né? Aí eles me colocaram em contato com a Laís Bodansky e o Luiz Bolognese, que são os roteiristas, né? E foi uma experiência muito bacana de ler o roteiro, de comentar. Foi ali que, na verdade, a gente desde lá já veio despertando esse interesse pelo cinema, pelo teatro, pela atuação. Foi bem bacana, fizemos uma análise de roteiro, depois uma figuração no filme, foi bem bacana, foi uma experiência memorável. Também outras também virão com certeza, porque as portas vão se abrindo, porque fazer um trabalho como esse que você fez para um cara de ponta como o Rodrigo Santoro já é um convite ao sucesso, e nós torcemos para isso, para que isso aconteça evidentemente. Como o Fabiano, que também ajudou o Hector Babenco na produção do Carandiru no ano de 2003, e o Marcelo de Andrade também, o Shin também, fez parte da equipe de profissionais que ajudaram. Agora com você também, se destacando também como ator, você se profissionalizou como ator mesmo, Lucas? Sim, profissional, estou registrado no Ministério do Trabalho como ator profissional esse ano. Isso é muito bom, porque ainda mais com essas exigências de hoje em dia. Bom, a peça tem tudo para ser sucesso. Aqui em São Simão já tivemos um bom público. Vamos falar do livro agora que o Lucas escreveu. E esse livro aqui ele está presenteando, nos presenteando aqui, presenteando a mim, em nome da direção da Fraternidade FM, o livro intitulado como Ventania do Infinito, autoria de Lucas Limberti. A capa é convidativa, é interessante. Ele me presenteia com esse livro, porque eu tenho certeza que o conteúdo é bom, e quando a coisa é boa, a gente acaba lendo em 2, 3 dias. A gente leva para qualquer lugar, no ônibus, no banheiro, em casa, no sofá, porque eu já ouvi dizer que a leitura prende a atenção.
Baseado em que é um livro, Lucas? Conta um pouco sobre o livro que você escreveu, Ventania do Infinito. A Ventania do Infinito é um livro que é um convite para você se encontrar, né? Como Aristóteles dizia, a arte deve mimetizar o homem, né? Deve, mimesis do grego, imitar. Então o homem, ao ler esse livro, ele vai se encontrar. São 61 poemas divididos numa tríade temática, que é o desamor, o poeta e o amor. Então você está falando de todas as sensações humanas pautadas na máxima expressão do verbo, que é a poesia. Então são poemas que cavalgam um dragão que tem uma cabeça dionisíaca e apolínea, traz a razão, né, e a emoção. Então são poemas que trazem sopros de sensações. Essa inspiração toda vem da sensibilidade de quem tem a alma poeta. E esse livro começou que jeito? Na rua, olhando as pessoas, vendo as coisas, sentando numa cadeira de um barzinho, entrando numa livraria, tomando um café em algum lugar, como é que foi? Esse livro a ideia do livro nasce em 2006, o ano que eu cursava a Universidade de São Paulo, na Faculdade de Letras, onde havia uma disciplina que era de autobiografia. Então a proposta era escrever um livro que contasse a sua vida. Eu cheguei, né, no meu professor e a gente teve uma ideia de escrever um blog, que inclusive é o blog que eu escrevo até hoje, que é o varaldoinfinito.uniblog.com.br. Repete isso aí agora para o pessoal anotar, porque depois essa entrevista será postada. Essa entrevista está sendo filmada aqui também no estúdio, com a sua máquina, com a sua câmera. E essa entrevista depois será editada por você mesmo, já combinamos isso, e será postada no Facebook. Mas para quem está ouvindo o programa agora e quiser adiantar o expediente, como é que é o blog? www.varaldoinfinito.uniblog.com.br. E aí a criação desse blog foi a ideia de contar a minha história, né? Só que eu não quis contar a minha história simplesmente descrevendo a minha história, mas através das minhas ideias. E o blog se chama Varal do Infinito. E desde 2006, o Varal do Infinito foi secando as ideias para o livro da Ventania do Infinito. Então, durante todo esse tempo aí, né, esses últimos 6 anos, eu vim escrevendo, lapidando essas palavras, esses versos, para que a gente chegasse. A obra está muito redondinha, cada poema tem um significado, uma amarração. E vale dizer que a parte gráfica e as ilustrações foram feitas pelo meu irmão Diego Limberti. O meu irmão também trabalha com design, trabalha com publicidade e agora está se destacando aí como um artista plástico de grafite. Inclusive ele foi convidado para Nova York agora para pintar a Mixing Store, que é uma das maiores lojas de departamentos dos Estados Unidos, que teve uma coleção brasileira e convidaram vários artistas, né, Bebel Gilberto, e ele foi como representante. Então assim, ele agregou muito a parte gráfica do livro, né, a Ventania do Infinito, na sua parte gráfica, na sua parte estrutural, que dialoga aí com a estrutura temática. Já está nas livrarias, em algum lugar que o pessoal quiser adquirir o livro, como é que faz? Aqui em São Simão nós vamos colocar para vender lá na papelaria do Teixeira, então quem quiser chegar lá pode ter conhecimento, quem não quiser pode chegar também no site, o site da editora. Vale dizer que a editora Sanderman, ela é uma de textos mais acadêmicos e tal, acaba de lançar um selo de literatura chamado Outra Margem. E esse livro, Ventania do Infinito, é o primeiro selo, é o primeiro livro deste selo de literatura. Então quem quiser pode chegar lá, né, www.editorasanderman.com.br, então www.editorasanderman.com.br e adquirir o seu livro. E também nós estamos vendendo na Livraria Cultura. No site da Livraria Cultura você pode adquirir o Ventania do Infinito também no www.livrariacultura.com.br. Certo, como esses sites todos aí são um pouco extensos e muita gente não tem tempo de anotar, por mais que nós repitamos aqui, não há preocupação, não há motivo para preocupação, porque depois essa entrevista será postada no Facebook, e ali a pessoa pode parar a fita, pode parar a filmagem, o videotape, vamos chamar de videotape, né? E aí pode anotar com calma, com tranquilidade, para estar em contato. Lucas, a nível de futuro, é claro que poderemos até dizer, mas não é hora de se falar sobre isso, porque a peça agora, tributo a John Lennon, está voando baixo, fazendo sucesso. Mas evidentemente que outros temas já estão na pauta, já estão aí na sua agenda para que outras peças aconteçam. Vocês reuniram com o pessoal do seu grupo, quais os planos para depois que terminar a turnê do tributo a John Lennon?
no grupo, né, o grupo Arte, Cultura e Educação, nós temos a ideia de continuar, né, de fazer outras peças, de seguir adiante aí com outros espetáculos. A ideia agora é focar nesse projeto, né? Então vamos fazer esse projeto dar certo, vamos fazer ele, já que já está dando certo, né? E depois nós vamos colher os frutos disso da melhor maneira possível. Outra coisa também que eu não posso me esquecer, ainda na conversa que nós tivemos ontem, por ocasião do convite que eu formulei para você, esse pessoal que está trabalhando com você também, desse pessoal que está com você agora, alguns você conheceu por ocasião de testes no Projac, no Rio de Janeiro, na Rede Globo Televisão. Conta um pouco disso aí pra gente também, Lucas. Dois dos integrantes aí do grupo, né, eles se conheceram na Rede Globo, né, e eles têm uma experiência bacana para trazer pra gente. Eu, na verdade, entrei em contato porque eu também sou professor, né, e um dos atores também é professor, sou professor de literatura, e nesses encontros, né, a educação também, né, é muito importante para a gente costurar aí coisas com a arte, né, costurar uma coisa com o teatro. Tá certo. O Projac, de repente, nesses testes aí, quem sabe, de repente, numa noite qualquer, a gente não pode ter a felicidade de ligar a televisão e ver o Lucas na telinha da Globo participando de alguma novela. É bem verdade que novela, você deve ter ideia, você nunca fez, mas você deve ter ideia de que novela é muito diferente de peça de teatro. Porque no teatro, os ensaios são diferentes. Novela é aquele negócio, não deu certo, corta, começa de novo. Uma cena que você assiste de 30 a 40 segundos, 1 minuto, numa noite, às vezes demora 15 dias para gravar. Será que você gostaria de participar? Porque cinema é uma coisa, televisão é outra e teatro é outra. São 3 universos distintos, mas também voltados para a arte e a dramaturgia. Não, mas claro que tá numa novela, isso é importantíssimo, né? Você tem uma abertura, né, de mídia, né, de sua imagem divulgada. Eu sou um apaixonado pelo teatro, na verdade. Eu acho que o teatro ele tem a coisa de você estar ao vivo, de você estar ali em cena, e a plateia acaba fazendo parte daquela criação, né? Você está ao vivo ali sentindo aquele calor das pessoas, não é? E existe um elemento mágico do teatro ali que não existe em nenhuma das outras esferas, né? Que é o estar em cena, o estar to play, né? Que é atuar, né? É junto com as pessoas ali. E isso é uma emoção de estar ao vivo. Você está na iminência de acontecer alguma coisa. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Você está em cena, né? Sabe por que eu disse isso para você? Eu vou te citar 2 exemplos de 2 atores veteranos. Um já foi para o plano espiritual e o outro continua aí até hoje. Eles não gostavam de televisão e acabaram fazendo algumas novelas porque as propostas da Globo acabaram sendo irrecusáveis para eles. O Paulo Altran, já falecido, cuja primeira apresentação do Paulo Altran na televisão, a primeira atuação do Paulo Altran na televisão, para quem não sabe ou para quem não se lembra, aconteceu em 1983, na Rede Globo, por ocasião da primeira versão da novela Guerra dos Sexos. Ele era um ator veterano de teatro, ele não gostava de televisão. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Paulo Altran tempos depois, e ele disse na entrevista com uma arte que eu trabalhava em Ribeirão Preto, quando ele estava com uma peça em cartaz no Teatro Pedro II em Ribeirão Preto, um dia antes da peça eu encontrei o Paulo Altran no hotel e pedi uma atenção dele de 5 minutos. Ele ficou meia hora comigo. Ele me disse que tinha verdadeiro pavor de televisão, que ele me disse exatamente o que você acabou de dizer, ali em contato direto com o público, aquela coisa. E ele dizia que televisão para ele era um tédio, porque a pessoa fica refém de uma situação dentro de um estúdio e não dá certo do jeito que o diretor queria aquela cena, tem que fazer de novo. Ele achava o negócio muito cansativo, até porque ele também trabalhava muito com improviso. Como a proposta da Globo na ocasião foi irrecusável do ponto de vista financeiro, para que ele atuasse ao lado da Arlete, da Fernanda Montenegro, para que ele atuasse ao lado da Fernanda Montenegro, e a novela na sua primeira versão em 83 foi um autêntico sucesso. Ela está sendo reeditada agora com outro elenco, então por isso que ele aceitou, mas depois ele não quis mais fazer. Um pouco antes disso também vale a pena lembrar, ele trabalhou numa novela chamada Pai Herói, também foi outra proposta irrecusável. Mas a grosso modo as atuações do Paulo Altran em televisão foram muito poucas. Ele já era um veterano do teatro. Cinema também fez muito pouco. O teatro era a vida do Paulo Altran. Depois ele faleceu. Um outro exemplo também, o Valmor Chagas. Valmor Chagas também pensava como Altran, como Paulo, não gostava de televisão
e acabou aceitando um convite da Globo em 1977, se não me falha a memória, uma novela do horário das 7, chamava Locomotivas. Pela Globo ele foi convidado para fazer um papel importante ao lado da Aracy Balabanian, que era particular amiga dele. Porque o Valmor, a história do Valmor é uma história interessante. Ele trabalhou com a Cacilda Becker, já falecida, e desde os anos 50, 60 em São Paulo, e andando pelo país todo, o Valmor, ele comandou peças que saíram do país e que foram para o exterior. Pensamento do Valmor e do Paulo Antran, o mesmo pensamento que o seu. Não, na verdade, assim, eu acho que o teatro, ele te deixa mais cascudo, né? Você fica mais esperto, você consegue, quando você vai para a televisão, vai para o cinema, fica mais tranquilo, né? A pessoa que vem do teatro, vem da formação teatral, ela consegue se dar bem na televisão e cinema, enfim, aí é tranquilo. Não, mas sabe que a capacidade de improviso, quer dizer, aquela coisa que muita gente diz, e eu concordo com o que dizem, que o que é bom faz ao vivo. Claro que um teatro, uma peça de teatro, evidentemente que existe a necessidade do ensaio, da preparação, existe aquela concentração e tudo mais, mas é bem diferente da televisão. E a gente, nossa, como aquele ator improvisa bem, né? Não, existe uma preparação de improviso, né? Existe um treinamento para você improvisar para situações ali de estar em cena, né? De estar exposto, você está exposto. E essa exposição é a grande magia, a grande adrenalina, né? É certo. Lucas, você fica na cidade, porque você me disse ainda ontem, que você fica na cidade até depois da virada do ano. E se alguém quiser conversar com você a respeito da peça, ou até para procurar a respeito do livro também, pode te encontrar pessoalmente por aí na cidade. Como é que está o esquema aí? Olha, pode mandar um e-mail, pode acessar o Facebook. Meu e-mail é lucaslimbert@yahoo.com.br. Lucas Limbert, tudo junto, @yahoo.com.br. Estamos lá no Facebook também, Lucas Limbert. A gente pode conversar, manda uma mensagem lá, nós estamos aí, o que deve é. Tá certo. Valeu? Lucas, mais alguma coisa a dizer? A gente te agradece mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite e por ter vindo ao estúdio da Fraternidade FM para essa entrevista que foi muito boa. Muita gente já estava esperando, porque teve gente também que, além das pessoas que não tiveram tempo de ir ao teatro, teve muita gente que de repente estava chegando na cidade, nós estamos em período de férias, muita gente que te conhece, mas que ficou sabendo na última hora, e muita gente também que não ficou sabendo, porque não veio para a cidade, mas vai tomar conhecimento agora através do Facebook. Agora, outras oportunidades você terá, evidentemente, de voltar para São Simão com outras peças. O Teatro Carlos Gomes realmente é um patrimônio nosso. Você sabe que não é em qualquer cidade pequena, andando pelo Brasil afora como São Simão, que você encontra um teatro como esse. Até o ator José de Abreu, que trabalha na Globo, que é de Santa Rita do Passa Quatro, que fez o Nilo aí dessa última novela das 9, ele esteve aqui em 1994 com uma peça também, e disse que o simonense que preserve isso, porque eu andei o Brasil inteiro, que já trabalha há muitos anos, nunca vi um teatro como o Carlos Gomes. E você sabe disso. Quer dizer, então nós temos história, nós somos uma cidade que vem de uma cultura antiga, gerações e gerações, sempre empunhar a bandeira da cultura. Nós temos outros grandes valores aqui na cidade também, o João Roberto Souza, que é bailarino, ator, coreógrafo e tudo mais, e agora você também. A nossa cidade mostra, através do talento de um, da competência do outro, da sua sensibilidade, que eu já percebi, e do seu talento também, evidentemente, e por tudo que você já fez até agora, que você será mais um sucesso de São Simão, para que o simonense se sinta orgulhoso. Lucas, muito obrigado por ter vindo. Tem mais algo a dizer? Suas considerações finais para os ouvintes da Fraternidade FM 87,9. Esta manhã de quarta-feira, ressaca do Natal, 26 de dezembro de 2012. Fique à vontade, Lucas. Eu queria agradecer o convite para vir aqui na rádio, né? Fiquei muito contente, eu admiro muito o seu trabalho. Inclusive tem um personagem na peça que eu me inspirei aí no seu jeito de falar, né? É um entrevistador de um ministro. O senhor ministro Cardoso Mendonça, estamos aqui ao vivo, numa entrevista da pergunta dos produtos hortifrutos e granjeiros, imitando um pouco aí o André, que é famoso aí na Rádio Locução do Simonense, tem uma história bacana. E também queria dizer que São Simão precisa preservar a arte. São Simão é uma cidade que tem uma história, que tem muita gente que gosta de arte, uma cidade linda, uma cidade que tem uma arquitetura que deve ser preservada. Nós temos um teatro bonito, falta uma escola de atores aqui, né? Porque não basta ter o teatro, você precisa ter
a parte humana. Então fica uma dica aí para os nossos governantes aí, uma escola de atores para popular esse teatro e começar a construir uma cultura de teatro, né? Claro, o teatro, a gente quer ver o teatro sempre lotado, o teatro sempre com grandes espetáculos, né? Então, assim, para que o povo simonense comece a frequentar o que tem de melhor. Então, nós temos uma Casa Grasma, nós temos o Teatro Carlos Gomes, a própria, né, a arquitetura da cidade, a própria parte humana, como você citou aí, o João Roberto, né, tem a técnica do Butô, o pessoal da terceira idade, tem um monte de gente trabalhando com arte. Então, assim, espero que ter trazido a Cidade das Máquinas, o tributo a John Lennon para São Simão, seja aí também uma espécie de semente, né? Uma semente para que a cultura brote, prolifere. Muito obrigado, fiquei muito contente com a entrevista, estamos aí porque deve é. Valeu, André. E vai postar no Facebook para o mundo inteiro ver. Lucas, sinta-se em casa, as portas da Fraternidade FM sempre estarão abertas para você. Volte quando quiser. Um abraço, Lucas. Fraternidade FM. É isso aí, 10h54, faltando 6 minutos para as 11 da manhã, aqui na sua sintonia que virou mania. Indicações pelo 3984-4903, que é o telefone do seu sucesso. Bem-vindo aí, Roberto Guedes. Você vai viajar no tempo comigo. Nós vamos para o ano de 1981. Fraternidade FM 87,9. Para quem gosta de poesia como o Lucas, a sensibilidade do Beto Guedes, você recorda comigo 81, Paisagem da Janela. Joia, hein? Ficou bom. Deu quase o que aí? 26 minutos. Quase meia hora. Valeu. Vixe, tinha programado o negócio, a conversa vai indo, eu sabia que ia dar mais ou menos uma meia hora. Foi joia.